Olá turma, aqui é o professor Mário Neto. Esse aqui é a videoaula de classificação das cadeias carbônicas. A cadeia carbônica é o conjunto de todos os átomos de carbono e, consequentemente, de todos os átomos diferentes de carbono, que são chamados de heteroátomos, que constituem a molécula de qualquer composto orgânico. Existem alguns critérios, algumas classificações para cadeias carbônicas. Nós vamos ver com calma cada uma delas. A primeira classificação é se a cadeia ela é uma cadeia aberta ou se ela é uma cadeia fechada. Se ela for uma cadeia aberta, ela terá ainda outras classificações, como normal ou ramificada, saturada ou insaturada, homogênea ou heterogênea. Se for uma cadeia fechada, ela poderá ser aromática ou não aromática. Se ela for uma cadeia aromática, ela será mononuclear ou polinuclear. A não aromática são classificadas como saturada ou insaturada, homocíclica ou heterocíclica. Vamos à primeira classificação, cadeia aberta ou fechada. A cadeia aberta ela pode ser chamada de acíclica ou alifática. É aquela cadeia que apresenta pelo menos duas extremidades de carbono e nenhum ciclo ou anel. Nós podemos observar alguns exemplos. Esse primeiro, onde apresenta apenas o esqueleto de carbono. Tá? Eu escondi aqui os átomos de hidrogênio que estão ligados nessa cadeia, que completam essa cadeia. Tá? Vamos olhar apenas para os carbonos, porque nós estamos estudando cadeias carbônicas. Então vocês podem observar que tem duas extremidades e é uma cadeia aberta. Aqui também, duas extremidades é uma cadeia aberta. Já uma cadeia completa, com os átomos de hidrogênio, você pode observar a sua organização no espaço. Trata-se de uma cadeia aberta. Quando nós olhamos para exemplos de cadeia de palito, bastão ou de linha, né, onde os átomos de hidrogênio e carbono não aparecem, então você pode observar aqui também como é a organização de uma cadeia aberta. Se é uma cadeia fechada, que também pode ser chamada de cíclica, não apresenta extremidade. E os átomos originam um ou mais ciclos, que são chamados de anéis. Né? Você pode observar que a disposição da ligação entre os átomos faz uma cadeia fechada. Eles formam um ciclo. Né? Nós podemos observar melhor ainda quando a cadeia é no formato de linha ou de bastão. Aqui é uma cadeia fechada. Nós vamos ter agora uma observação que existem cadeias, né, que apresenta um ciclo, né, apresenta na nossa estrutura anéis, ou seja, ela é uma cadeia fechada, mas também apresenta extremidades. E essas cadeias são classificadas como cadeias mistas. Vamos à classificação da cadeia quanto à disposição dos átomos. Esta cadeia ela pode ser normal ou a cadeia pode ser ramificada. A cadeia normal ela pode ser chamada de reta ou linear. Esta cadeia apresenta apenas duas extremidades de carbono. E os seus átomos estão dispostos numa única sequência. Então, como vocês podem observar neste primeiro exemplo, os átomos de carbono estão numa reta, estão retos, alinhados. Por isso, vem o nome. Tá? E existem apenas duas extremidades, a extremidade da esquerda e a extremidade da direita, sendo que eu considero como extremidade apenas átomos de carbono. No segundo exemplo, o que vai ser mais comum, ver a cadeia em zigue-zague, ainda se apresenta a extremidade da esquerda e a extremidade da direita, duas extremidades de carbono. Ah, professor, e essa extremidade aqui? Essa extremidade é um oxigênio. O oxigênio não vai entrar aí na minha conta, tá? Eu vou considerar apenas átomos de carbono. Se nós observarmos uma cadeia de linha ou bastão, vamos observar também que esta cadeia aqui embaixo é uma cadeia normal, porque apresenta duas extremidades. Já a cadeia ramificada é o tipo de cadeia que apresenta pelo menos três extremidades. Então, vamos ao primeiro exemplo. Esta cadeia carbônica, ela apresenta a extremidade da esquerda, a extremidade da direita. E vai aparecer uma terceira extremidade, esta aqui embaixo, que eu vou chamar de ramificação. A partir da terceira extremidade, todas são chamadas de ramificação, tá? Então vamos lá. No segundo exemplo, também eu tenho
extremidade da esquerda, extremidade da direita. E aparece uma terceira extremidade que eu vou chamar de ramificação. Se nós olharmos uma cadeia de linha, os mesmos conceitos. Extremidade da esquerda, extremidade da direita, que são as importantes, e uma terceira extremidade que é considerada como ramificação. Agora, quanto ao tipo de ligação que essa cadeia pode apresentar. Vamos lá, essa cadeia pode ser saturada ou essa cadeia pode ser insaturada. E a diferença vai ser bem simples. Ela será saturada quando apresentar apenas ligações simples, ou seja, entre todos os átomos de carbono, só existir ligações simples. Então, são essas ligações que eu vou considerar, ó, entre átomos de carbono. E observe que todas essas ligações são ligações simples, tá? No segundo exemplo, observe ainda que todas as ligações entre carbonos são ligações simples. Ah, professor, mas aparece essa ligação aqui dupla. Não, essa ligação dupla não é entre carbonos, então ela não entra na minha conta, tá? Então vamos aqui a mais alguns exemplos de cadeia saturada. Observe aqui essa cadeia de linha, onde todos os tracinhos são simples. E aqui embaixo também um outro exemplo de cadeia saturada, porque todas as ligações entre carbonos são ligações simples. São essas ligações aqui entre carbonos. Mas, professor, e essas duplas ligações aqui? Observe com muita atenção que essas duplas ligações não ocorrem entre carbonos, tá? Então, se ela não ocorre entre carbonos, ainda é considerada uma cadeia saturada. Agora vamos para as cadeias insaturadas. Nas cadeias insaturadas, além das ligações simples, deverá conter pelo menos uma ligação dupla ou pelo menos uma ligação tripla. Pode ter duplas e triplas de várias quantidades, mas tem que ter pelo menos uma dupla ou tripla, tá? Então, a primeira cadeia, observe que aqui eu tenho uma ligação dupla entre carbonos, por isso essa cadeia é insaturada. Aqui eu tenho uma ligação tripla entre carbonos, por isso é uma cadeia insaturada. E na fórmula de bastão de linha, aqui aparece a dupla ligação, por isso é uma cadeia insaturada. Agora vamos entender quando uma cadeia será considerada homogênea e quando a cadeia será considerada heterogênea. Então vamos lá. Uma cadeia homogênea é aquela cadeia que contém apenas átomos de carbono. Então, como podemos observar aqui nesta cadeia de esqueleto de carbono, há apenas carbono ligado a carbonos, uma sequência de carbonos. O segundo exemplo também é uma cadeia homogênea, porque só há uma sequência de carbono ligado em carbonos. Observe que há um oxigênio aqui, mas esse oxigênio ele não está entre dois átomos de carbono, então ele não faz parte da minha cadeia carbônica, digamos assim, ele está fora da minha cadeia. Vamos no terceiro exemplo aqui. Olha só o que acontece. Essa minha cadeia é considerada homogênea porque eu tenho aqui uma sequência de carbonos na minha cadeia carbônica. E esses dois átomos de oxigênio estão fora da minha cadeia carbônica, ou seja, não estão entre átomos de carbono. Agora, quando nós vamos olhar aqui para as cadeias heterogêneas, acontece o seguinte: ela é considerada heterogênea quando, além de átomos de carbono, existem outros tipos de átomos entre carbonos. Vamos lá, a pegadinha tem que estar entre carbonos. Então observe bem, agora esse oxigênio, como você pode observar, ele está ligado entre dois átomos de carbono. Por isso agora é considerado um heteroátomo e agora ele participa, ele faz parte da minha cadeia carbônica. Este átomo de nitrogênio é a mesma coisa. Ele está ligado entre dois átomos de carbono. Então agora ele faz parte da minha cadeia carbônica. Vamos no terceiro exemplo aqui. Estes dois átomos aqui de oxigênio não fazem parte da minha cadeia carbônica, porque não estão ligados entre dois átomos de carbono. Mas este átomo aqui de oxigênio, ele está ligado entre dois átomos de carbono.
tá? Então ele faz parte da minha cadeia carbônica. Então por isso ele é considerado como heteroátomo, tá? E este heteroátomo, que é um átomo diferente de carbono, torna a minha cadeia uma cadeia heterogênea. Agora vamos classificar apenas as cadeias fechadas ou cíclicas, tá? E essas cadeias elas são divididas em aromática e não aromática, como eu havia dito. Então vamos ver uma por uma agora. Vamos primeiro às cadeias alicíclicas, não aromáticas ou cicloalifáticas, né? Que são cadeias fechadas que não apresentam núcleo aromático ou benzênico, tá? Então vamos lá. São duas classificações apenas. Se a cadeia for fechada, ela poderá ser saturada, ou seja, quando as ligações entre os átomos são apenas ligações simples, ou insaturada, quando apresentar dupla ou tripla ligação. Agora, quando a cadeia for fechada, ela pode ser homocíclica, ou seja, quando apenas átomos de carbono fazem parte da estrutura desta cadeia fechada. Como nós podemos observar aqui, só átomos de carbono fazem parte da cadeia fechada. Neste primeiro exemplo aqui também, ó, apenas átomos de carbono fazem parte da cadeia fechada. Ou ela pode ser heterocíclica. E a heterocíclica é quando aparece justamente um heteroátomo, tá? Neste caso aqui, ó, apareceu um oxigênio na cadeia fechada, e neste outro caso apareceu o nitrogênio na cadeia fechada. Eu chamo de heteroátomo qualquer átomo que seja diferente de carbono ou hidrogênio. Se aparecer entre átomos de carbono, é considerado heteroátomo. Cadeias aromáticas. As cadeias aromáticas são aquelas que apresentam o que nós chamamos de anel aromático ou anel benzênico, ou núcleo benzênico ou núcleo aromático, tá? São termos aí que são falados. E o que seria? Seria essa estrutura bem aqui, ó. É uma cadeia fechada, hexagonal, ou seja, tem 6 lados, tem 6 carbonos fechando essa cadeia, e entre esses carbonos existem 3 duplas ligações alternadas. Então observe, dupla, simples, dupla, simples, dupla. Nós chamamos de alternadas quando alterna entre dupla e simples, tá? Esta estrutura ela pode ser simplificada para forma de bastão, de linha. Então você pode observar que esta estrutura é uma forma simplificada desta. Para simplificar ainda mais, basta colocar um círculo dentro desse anel aromático, tá? Mas por que esse círculo? Acontece que compostos que têm dupla ligação sofrem o que nós chamamos de ressonância. O que seria isso? Acontece que esta dupla, ela pula, ela salta, ela se move entre os carbonos do ciclo. E quando acontece isso, né, e acontece repetidamente isso várias vezes, então como não tem como localizar essa dupla ligação, então achou-se mais fácil apenas colocar um círculo para dizer que tem 3 duplas ligações ali dentro e pronto. Os compostos aromáticos podem ser classificados como mononucleares ou polinucleares. Qual a diferença? Os mononucleares vai apresentar apenas uma estrutura de anel benzênico, tá? Apenas um anel aromático. Nas polinucleares, pelo menos 2 estruturas de anel benzênico, que nós podemos observar nesses 2 compostos aqui, tá? Sendo que os polinucleares ainda tem uma outra classificação: polinucleares isolados ou polinucleares condensados. Os isolados é quando os núcleos estão afastados um do outro. Vocês podem ver que estes núcleos não está ligado diretamente a esses outros núcleos de anel benzênico. Já nos condensados, os núcleos estão ligados diretamente. Aqui nessa estrutura nós podemos observar 3 núcleos aromáticos ligados, por isso são chamados de polinucleares condensados.